a todos, meninos e meninas, mais crescidos ou mais pequeninos. Sejam muito bem-vindos ao Desdramatiza, o podcast que interessa a miúdos e graúdos. Preparados para usar uns pozinhos de fada para tornar uma coisa que parece super desafiante em algo bem mais leve? Prontos para desdramatizar e acabar com o bicho-papão? Vamos a isso! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a este primeiro episódio do podcast do Desdramatiza. Este já era assim um projeto que estava previsto há algum tempo e vou-vos explicar um bocadinho de como é que surgiu esta ideia. Ora bem, como professora de teatro há 15 anos, tenho alunos com idades compreendidas entre os 3 e os 17 anos. Nas nossas aulas lidamos com todo o tipo de emoções e há muito que queria criar um projeto onde os meus alunos pudessem expressar livremente as suas opiniões e abordar temas mais sensíveis e emotivos. E foi juntamente com o Desdramatiza, o meu projeto de coaching infantil, parental e escolar, que surgiu a ideia de desafiar os meus alunos adolescentes e alguns pré-adolescentes para a gravação de um podcast, com o intuito de abordarmos esses temas mais importantes para os jovens, mas temas que são, na realidade, transversais a todas as idades. E qual o meu espanto quando a resposta deles foi: "Ai sim, professora, por favor, vamos fazer isso." e então assim foi. Entre a agenda escolar carregada que os adolescentes têm, as disponibilidades dos pais e das suas vidas familiares e a minha própria, conseguimos arranjar um sábado à tarde em que fizemos a gravação deste nosso primeiro podcast. Na realidade é uma série de podcasts porque eles têm muito para dizer. E aqui está então esse primeiro resultado, essa primeira experiência que nasceu desse desafio e que eu acredito que está super rico em conteúdo para jovens, para pais ou para professores. Sem personas ou personagens e sem tabus, estes jovens e eu própria abrimos a porta às nossas emoções e opiniões sobre o tema da vulnerabilidade. Então, vamos lá a isto? Vamos a isto? Preparados? Sim? Ninguém precisa de ajustar nada, nem beber água, nem coisa nenhuma. Nem... Mais disser, mais me vontade. Sim. Sério? Sim. Não sei porquê. Ok, muito bem. Então, hoje o tema que nós vimos aqui a retratar é o quê? Nós vimos falar do quê hoje? Vou errar a palavra por isso. Vulnerabilidade. Como é que é? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Exato. Vulnerabilidade. Ok, então o que é que para vocês é a vulnerabilidade? Ou seja, o que é que representa para vocês a vulnerabilidade? Eu acho que é a capacidade de nos conseguirmos ou não expor os nossos problemas, os nossos medos, basicamente expor-nos para outras pessoas. Okay. Numa situação onde podemos ser atacados, tanto mentalmente como fisicamente. Eu acho que é mais o que tu achas, tipo, de ser atacado. Eu acho que é o problema da nossa autoconfiança também. E é por isso que te sentes vulnerável, às vezes. Eu acho que é por aí. Porque tu estavas a referir-te em que podemos ser atacados. Em que sentido? Julgados. É nesse sentido que tu dizes atacados, não é? Lembram-se de situações em que vocês se costumam sentir vulneráveis no vosso dia-a-dia? Eu acho que nós somos muito vulneráveis, por exemplo, quando temos algum tipo de apresentação, porque as pessoas estão todas a olhar para nós, estamos muito expostos, como a Maria disse, e acho que é uma das situações em que pode acontecer sentirmos vulneráveis, por exemplo. Uma apresentação na escola? E uma apresentação perante a turma toda, Sim. É isso? Porque há aquela coisa, como a Lara disse, de sermos julgados.
e de nos sentirmos julgados. Certo. E mais situações em que vocês achem que se costumam sentir vulneráveis no vosso dia-a-dia? Quando estamos a sair da nossa zona de conforto, a experimentar coisas novas. Então, tudo o que sejam experiências novas, como por exemplo... Estarmos a trabalhar numa área que nós não conhecemos, não sabemos nada sobre ela. E temos medo que os outros, às vezes, pensem coisas negativas ou algo assim do tipo. Eu acho que quando nós nos sentimos assim vulneráveis, nós acabamos por pensar que toda a gente nos está a julgar, porque estão muitos olhos postos em nós, está toda a gente a olhar para nós, e mesmo que as pessoas não estejam a prestar atenção, desde o momento em que nós estamos a partilhar alguma coisa, nós sentimos expostos, e apesar de estarmos expostos, às vezes sentimos mais expostos Exato. do que realmente estamos, e depois isso começa a mexer com a nossa cabeça e... Nós criamos uma espécie de plateia na nossa cabeça, que não é real, que toda a gente à nossa volta nos está a julgar, mas ao mesmo tempo, se calhar os outros também estão a pensar que eu estou a julgar a eles. Todos nós temos uma certa plateia na nossa cabeça, onde pensamos que tudo nos julga e qualquer coisa que nós fazemos vai ser julgado. Isso é um conceito muito engraçado, isso de criamos uma plateia na nossa cabeça, porque na realidade, se calhar muitas das vezes as pessoas estão na vida delas e nem sequer querem saber de nós para nada e nem sequer estão a ligar àquilo que nós fazemos ou estamos a fazer naquele momento, mas como nós nos estamos a sentir menos confortáveis, achamos que os olhos estão todos expostos em nós e que está tudo a prestar atenção àquilo que nós estamos a fazer. E como é que acham que vocês pensavam em relação à vulnerabilidade quando eram crianças? Sim, Porque agora não são crianças, não é? eu tenho a plena certeza que quando era pequena não conhecia o conceito de vulnerabilidade. Eu também. Eu acho que via mais como se fosse o medo das outras pessoas me verem. Eu acho que isso foi perdendo com a idade. Eu quando era pequena não tinha muitos problemas. Quando era pequena não tinha tantos problemas em fazer coisas à frente das outras pessoas, porque ir lá à frente dos meus tios e dançar, ou cantar, ir com os meus primos brincar lá à frente, não era um problema quando era pequena, mas se calhar agora já era. Porque os adultos antigamente só pensavam, são crianças, estão só a ser crianças. Então... Não, e tu própria também. Não pensas dessa forma. Eu acho que quando vais ganhando mais idade, parece que estamos sempre à espera de críticas, estamos sempre a pensar que nos vão criticar. Isso E mexe por isso é imenso que também é cada vez mais difícil sermos vulneráveis, porque mesmo que não sejamos criticados, vamos sempre achar que vamos ser, e isso também limita muito as coisas que fazemos. O que é que mudou? A partir de quando é que vocês acham que mudou e o que é que mudou? É porque em crianças não havia tanta noção, não é? Tanto como tu estavas a dizer, não sabiam nada sobre o conceito de vulnerabilidade, não tinham esse conceito real, não é? Na cabeça. Mas estava lá. Sim. Exatamente. Agora, será que vocês estavam tão atentos a isso, ligavam tanto a isso? Há crianças que sim, crianças que não. Como é que eram as vossas crianças? Eu ligava, por acaso. Eu ligava, dependia também de com quem eu estava e o que eu estava a fazer, mas eu ligava algumas das vezes. E como é que reagias às situações de vulnerabilidade quando eras criança? Eu encolhia-me ou parava de falar ou isolava-me. Às vezes acontecia. E agora? Tento levar a situação para um lado mais positivo para não magoar-me tanto. Certo? E as vossas crianças eram mais extrovertidas Sim. Sim. do que agora? Claro. Sim. Sim. Definitivamente. Acho que quando eu era mais novo não me preocupava com o que as outras pessoas poderiam estar a achar, e à medida que fui crescendo, talvez aquilo que eu, enquanto que era criança, achava que era correto, porque lá está, era uma criança, à medida que fui crescendo, acho que
a minha criança morreu. Acho que Eu a acho que é sociedade mostrou-me coisas que fizeram com que eu perdesse muita da minha energia, da minha pessoa, e lá está. Eu acho que é o perder a ingenuidade que se tem Yeah. quando se é criança, porque nós não temos noção do que é bom e o que é mau. Ou seja, nós achamos que tudo é bom, só víamos o lado positivo das coisas, e acho que ao longo do tempo que vamos crescendo, vamos percebendo que existem situações que nos vão deixar muito expostos e vulneráveis, e aí fomos percebendo o que era isso. Porque em criança eu acho que é aquela coisa de choro quando tiver que chorar, rio quando tiver que rir. Sim. Eu acho que era por aí. E agora não. Agora nós escolhemos mais ou menos os sítios onde choramos. Rir, estamos sempre a rir. Mas o chorar acho que é diferente. E, certo, e vocês acham que à medida que nós vamos crescendo, como vocês estão a dizer, vamos perdendo essa ingenuidade, mas também vamos exagerando um bocadinho nos nossos medos? Eu acho que nós vamos evoluindo e sim, com tudo isso nós vamos... Não é que nós vamos perdendo muitas coisas, mas vamos aprimorando. Às vezes pode ser de uma forma pior, outras vezes de uma forma melhor. Não. Mas acho que nós só vamos evoluindo e aí, às vezes pode ir por lados mais negativos e vamos nos apercebendo mais das coisas ao longo do tempo. Então, às vezes vamos criando mecanismos de defesa, não é? Que Sim. podem ser um bocadinho... que nos podem prejudicar um bocadinho. Sim. Não é? Se exagerarmos nesses mecanismos de defesa. Vocês acham que criaram mecanismos de defesa que às vezes podem não ser tão benéficos para vocês? Sim, completamente. Sim. E que coisas é que vos fizeram criar esses mecanismos de defesa? Que necessidades é que vocês acharam que existiram para criar esses mecanismos de defesa? É assim, por exemplo, um dos meus mecanismos de defesa, talvez o maior, é eu disfarço tudo com humor, e eu senti necessidade de fazer isso e começou com aquelas brincadeiras de crianças, tipo, que eu fazia alguma coisa e depois as pessoas gozavam, até as crianças gozavam, porque há uma altura em que as crianças são mazinhas mesmo, e eu, pronto, para tentar disfarçar, eu gozava, entre aspas, também comigo, para não me sentir tão vulnerável, não sentir que estava toda a gente a rir-se de mim. Eu ria-me com as pessoas para parecer que não afetava tanto, e acho que isso acabou por... Mas isso tem um lado muito positivo também, não é? Por um lado, o conseguirmos brincar connosco próprios tem um lado super positivo, não é? Rirmos de nós próprios é uma coisa muito positiva, não levarmos tudo tão a sério, não é? A partir de que ponto é que já não é assim tão positivo? O ponto é onde fica exaustivo. Quando se torna exaustivo, rires de ti próprio. Porque depois toda a gente se sente à vontade para se rir de ti, quando te rires de ti próprio, e depois chega a um ponto em que tu não podes só parar de te rir de ti mesmo, porque já está toda a gente habituada a brincar contigo e tu não levas a mal. Sim, depois é aquilo de queremos ser vulneráveis com alguém e se calhar não vão nos levar a sério por já estarmos a fazer isto tantas vezes que acham que é gozar. Sim. E não conseguimos mostrar o nosso lado vulnerável, mais sério, mais frágil. O nosso lado mais autêntico, é isso que queres dizer? O que é que vocês acham que a vulnerabilidade tem a ver com a vergonha? A vulnerabilidade tem sempre de vir com a vergonha atrás, porque a vulnerabilidade, como já disseram, é também o medo de sermos julgados. E normalmente sentimos julgados porque, ou seja, a vergonha na verdade não existe, nós criamos a vergonha. Se nós sentimos que estamos numa situação vergonhosa, nós vamos achar que os outros também estão a achar que está a ser vergonhoso, quando se calhar para eles é indiferente. E portanto a vergonha também é da nossa cabeça às vezes. Ok, a tal plateia que nós criamos também, não é? São filmes que nós fazemos. Nós temos muito jeito para fazer argumentos para filmes, já pensaram nisso? Às vezes achamos que não somos criativos, aí está uma prova de que todos nós somos criativos, não é? Nem que seja para acharmos que os outros estão a julgar-nos. Ok, então já houve situações em que vocês se sentiram expostos e sentiram-se com vergonha?
Sim. Sim. E essa vergonha era real? Ou seja, havia uma razão real para essa vergonha? Não sei. É uma ótima pergunta. É uma boa pergunta para refletir sobre o assunto, não é? Sim. Mas já tive situações que sim, chegaram a gozar muito com isso durante muito tempo. Só que também já houveram outras situações que a vergonha estava só na minha cabeça e as outras pessoas nem se lembram, mais hoje em dia, penso. Então, há casos e casos. Vocês acham que devemos escolher com quem nos podemos tornar vulneráveis? Sim. Vocês acham que nós nos Sim. podemos... Sim. Acham que podemos... Nós podemos... Obrigada, Alice. Acham que nós podemos tornar-nos vulneráveis com toda a gente? Não. Podemos permitir-nos ser vulneráveis com toda a gente? Não. E como é que fazemos essa escolha, então? As pessoas que nos respeitam, as pessoas que estão lá para apoiar-nos e sabem com o que é que podem brincar connosco e o que não podem, e sabem o que é que podem mexer com o nosso psicológico e não podem, e com essas pessoas nós normalmente sentimos-nos mais à vontade, mais confortáveis, porque sabemos que nós podemos falar tudo com essa pessoa, que ela vai estar lá e não, muitas das vezes não vai E o que é que farias se não sentisses que tivesse uma pessoa dessas? eu ia procurar uma psicóloga. Por exemplo? Mas mesmo sentir-te confortável com uma psicóloga às vezes é um bocado complicado. Sim. Porque, Definitivamente. não sei, é o abrir-te e aquela coisa de se tens traumas ou não. Pois. Se já sofreste muito com isso de tentar ser vulnerável e depois não conseguirem. O já procurar ajuda já é bom. É verdade. Mas é uma força que nem toda a gente tem. Yeah. Muita Sim, gente demora a exatamente. admitir que tem esse problema e quando já se apercebe, E o normalmente facto já não de quer. pedir ajuda médica é uma como é que eu ia dizer isto? É um tabu ainda. Exato. Sim. Há muitas pessoas que têm a força têm a força e encontram lá dentro a força de conseguir ir procurar ajuda médica, mas não resulta na primeira vez. E depois não querem a outra. Temos falado sobre isto algumas vezes, não é? Sim. E agora procurar a segunda E vez. porquê que coisas é que podem acontecer que podem não resultar à primeira vez? Pode ser só uma... Claro que... Diminuírem os nossos problemas. Sim, e para nós sermos vulneráveis com uma pessoa, muitas vezes, como estavam a falar de encontrar alguém para ser vulnerável, eu acho que posso dizer que toda a gente já escolheu, entre aspas, alguém para ser vulnerável e não foi uma boa escolha, que a pessoa acabou por trair a nossa confiança, ou gozando com isso, ou espalhando coisas que nós confiámos, e por isso é que se calhar às vezes quando falamos com um psicólogo pode ser difícil abrir-nos dessa maneira, porque... Até porque é uma pessoa que não conhecemos, Sim, não é? Os sim. psicólogos chegamos ali a uma pessoa Era isso que eu ia completamente dizer. desconhecida. por não é? muito que nos digam que é uma pessoa treinada para nos ajudar e assim, é difícil porque é uma viagem que temos de aceder a muitas coisas e coisas às vezes que nós nem nos lembrávamos e o caminho que o psicólogo nos ajuda a lembrar e é complicado e é complicado aceder a isso tudo. E para além de ser uma pessoa que nós não conhecemos, é importante nós para sermos vulneráveis com alguém, convém sentirmos empatia com a pessoa, Sim. não é? E nem sempre é fácil sentirmos empatia com um psicólogo ou com alguém logo à primeira. Sim. Porque Não é? depois, eu acho que depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm muita facilidade em abrir-se com qualquer pessoa e partilhar coisas mais difíceis com qualquer pessoa e outras que não conseguem fazer isso com ninguém. Isso depois também leva a outro problema que é problemas de confiança e de aprender quem é que eu posso confiar, quem é que eu posso contar. E eu acho que essas pessoas também não aparecem de um dia para o outro, tem de se formar Uma ligação. uma conexão, exato, para poder chegar a esse ponto onde a qualquer momento eu posso pensar, se precisar de falar de alguém, pode ser com esta pessoa. Obrigada por terem estado desse lado. Esperamos que tenham gostado. Sigam os próximos episódios desta série
E não se esqueçam de nos seguir no Instagram do Desdramatiza e do Clube do Palco, para estarem atentos a todas as nossas novidades. Até à próxima e até lá, vamos desdramatizar!